Olá pessoal, Shalom a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, que o Eterno venha te abençoar, venha te guardar, venha te encher de muita paz, saúde, alegria, bondade. E que Deus venha te dar muito livramento e venha trazer tudo aquilo que você precisa, que você almeja. Mais um vídeo, nesse dia abençoado, clima chuvoso, nesse clima maravilhoso, que o Eterno está proporcionando para nós. Hoje eu estou até de jaqueta, um friozinho amável, adorável. E mais um vídeo, meus irmãos, aqui para o canal. E hoje o assunto do vídeo de hoje, vamos falar sobre Bereshit, em hebraico, Gênesis, que é o livro de Gênesis, E o assunto principal é do primeiro versículo, ali onde Deus fala do início, de todas as coisas. E hoje a gente vai estar trazendo aqui para os irmãos. Quem ficar até o final desse vídeo, eu creio que esse dia não foi por acaso, que eu às vezes já tem alguns dias que eu gravei vídeo, mas eu creio que é porque o Eterno sempre governa tudo, meus irmãos? Se foi o dia hoje marcado por Deus para mim gravar esse vídeo, então significa também que você foi escolhido para assistir esse vídeo. Se você ficar até o final, Deus vai te abençoar, o Eterno vai te guardar. E Ele vai trazer uma palavra, Ele vai te iluminar através desse vídeo. Não através de mim, através da palavra do Eterno. Então fica até o final, assiste até o final. Mais uma vez, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você compartilhar com uma pessoa, já vai estar ajudando muito. Não só o canal, mas você vai estar contribuindo para aquela vida, para aquela alma, que receber essa palavra, que receber esse vídeo, essa mensagem. Você vai ser uma ferramenta usada por Deus para levar essa mensagem, essa palavra para essa pessoa, e Deus vai te honrar muito. Então, mais uma vez, compartilha, deixa seu comentário, inscreva no canal. É muito importante, meus irmãos, que vocês venham inscrever no canal. Sempre eu estou postando vídeos, Já tem vídeos aí no canal, conteúdos maravilhosos, abençoados, dos nossos irmãos judeus, que é da congregação israelita Beit Shalom, Rabino Sef Baruch. Tem vídeo no canal do Ministério Ensinando de Sião, Então assista aí também esses canais, dos nossos irmãos, todos eles são judeus, Pessoas sábias, pessoas ensinadas, doutrinadas na Torá, na Bíblia, E preparadas para nos ensinar, Da qual eu me espelhei, meus irmãos, para ver esse canal aqui no YouTube, e da qual eu venho cada vez mais me preparando, Se assim Deus permitir, eu logo estarei fazendo um curso aí, judaico, um curso muito abençoado, um curso que venha só agregar mais nas nossas vidas, Que nós venha cada vez mais nos dedicar em aprender, E não só aprender, mas colocar em prática a palavra do Eterno, Mas no contexto original, no contexto judaico, Que é aquilo que Deus tem para nós, Que é desde o princípio, que tem tudo a ver com essa mensagem que eu vou ler hoje. E tem tudo a ver, com o que eu quero falar através desse canal, Então é muito importante vocês assistirem os vídeos anteriores. E os irmãos vão compreender e vai, de uma forma mais clara, nós caminhar junto, Com a mesma mentalidade, sobre um objetivo que é através de andar nos caminhos de Deus. O objetivo do canal é que nós venhamos todos nós juntos andar no caminho de Deus, do Eterno. E de uma forma, nos esforçar de uma forma correta, de servir a Deus, no tocante serviço a Deus, nas leis, nos mandamentos que Deus pede para nós. Então, meus irmãos, para entender melhor a mensagem que eu quero trazer aqui hoje, eu quero explicar um pouco sobre as festas bíblicas, Que ela começa no Ano Novo Judaico, Que é o Rosh Hashanah, Eu já tenho vídeo no canal explicando, um pouco sobre as festas bíblicas, e o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, Esse ano ocorreu ali no dia 22, na segunda-feira. E depois do Rosh Hashanah, nós tivemos ali o Yom Kippur, que é o Yom Kippur, que significa o dia da expiação, o dia do perdão, que os judeus comemoram ali todo ano, que é o dia da expiação, um dia mais sagrado para o povo judeu, para o judaísmo. Então, sempre eu falo, tem vídeo no canal, que eu explico melhor um pouco, para não estender muito o vídeo, e focar na mensagem de hoje. E depois do Yom Kippur, meus irmãos, ali teve
contagem dos dias, né? Que começou ali no dia 6, na segunda-feira, né? No pôr do sol da segunda-feira começou a festa das cabanas, né? Ou seja, a festa dos tabernáculos, né? Que os judeus todo ano comemoram, né? E são 7 dias. Deus faz a promessa ali, né? Aliás, Deus fala para Moisés, né? Para passar para Arão. E Arão vai e passa para o povo, né? O sacerdote daquela época, né? E todos os anos, né? Anualmente é feita essa data festiva, né? Que é a festa das cabanas, que é a festa que o Eterno criou, né? E deixou para o povo judeu, né? Não só para o povo judeu, mas como naquela época, quando Deus tirou o povo do Egito, existiam muitas pessoas, né? Muitos estrangeiros no meio do povo judeu. E Deus fala que todos, até o natural, né? Tem um versículo que fala que até o natural é para comemorar também, né? Então, assim como o sábado, meus irmãos, o dia de sábado, assim como o mandamento, né? Eu sempre falo que quando Deus passa alguma coisa para nós, Deus primeiro cumpriu, né? Quando Deus fala para nós amar o próximo, Deus primeiro nos amou, nos cuidou, nos zelou, né? E nos cuida todos os dias e nos guarda, né? Nos protegendo, nos guiando, nos livrando. Então assim também Deus passou, né, meus irmãos, para o povo de Israel, né? E assim também como o dia de sábado, né? Que tem tudo a ver com o início aqui que eu vou explicar, né, sobre a criação aqui, sobre essa palavra de hoje, essa mensagem maravilhosa, né? Então assim como Deus no sábado, né, Deus descansou, né? Em 6 dias Deus criou tudo e no sábado o Eterno descansou, né? Então quando ele fala lá nos mandamentos ali em Êxodo, né, no livro de Êxodo capítulo 20, Deus fala que para a gente guardar também o sábado. E Deus fala também mais na frente, né, que até o natural, o estrangeiro, entendeu? O mandamento de Deus é para todos, meus irmãos. Embora as pessoas interpretem mal, né, e ensinam errado, mas quando na verdade a palavra do Eterno é para todos nós, né? Então que os irmãos venham ser abençoados, né? Mais uma vez eu falo, né? Quando eu falo no dia de sábado, não significa que você está trabalhando aí na empresa, talvez você é um funcionário e está trabalhando. Não se desanime, né? Porque muitas das vezes é o seu dia a dia, o seu trabalho, e eu creio que no seu coração tem um desejo, né, de guardar ali o dia de sábado, de num dia assim possível, né, se assim Deus permitir, o mais breve possível, né? Você fazer a guarda do sábado, né, obedecer o chamado de Deus, obedecer a palavra do Eterno, né, os ensinamentos. Então não se preocupe, vai chegar uma hora que você vai andar nos caminhos de Deus e você vai fazer o desejo do seu coração se tornar realidade. Mas eu também não posso deixar de falar e não posso deixar de exortar os irmãos, né, sobre a palavra do Eterno. Então é um ensinamento que eu aprendi, né, que eu venho aprendendo e venho colocando em prática. É muito maravilhoso, meus irmãos, quando andamos nos caminhos do Senhor, quando nós guardamos a palavra do Eterno. E não há esforço nenhum, né? Isso aí não há esforço nenhum para a gente fazer isso. A gente faz isso com o maior amor no coração, com maior alegria, né? E é maravilhoso, a palavra de Deus é linda demais, né? Então que os irmãos venham a ser abençoados. Então nós vamos entrar na mensagem, né, meus irmãos? Vamos ler aqui no livro de Gênesis, né? Capítulo 1. E o primeiro versículo, né? Que é a base desse vídeo, né? Então vou ler aqui para os irmãos, né? Em Gênesis, capítulo 1. O primeiro versículo, né? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que palavra maravilhosa, né, meus filhos? Eu poderia continuar lendo aqui, mas não é o foco desse vídeo, né? Porque essa mensagem é tão maravilhosa, porque tudo que a gente tem no mundo, tudo que a gente vê no mundo, tudo que a gente vê, os animais, a terra, né? A luz do sol, a lua, né? As estrelas que a gente consegue ver, tudo que a gente vê nesse mundo, meus irmãos, tudo que existe, né? Que é uma das maiores, costumo dizer que é a maior criação de Deus, né? Que Deus criou o homem, né? Então tudo que nós temos, tudo que nós vemos entre as pessoas, Deus criou, né? E Deus criou com tanto amor. Tudo isso que a gente está vendo, né, hoje em dia aqui nesse mundo
foi criado um dia lá no início, né? Então Deus criou, o Eterno criou tudo isso. E a gente não devemos nos esquecer, né? Sobre a palavra do Eterno, sobre aquilo que o Eterno quer ensinar para nós. Nós nunca devemos jamais deixar de lado, né? Nunca, jamais, todas as vezes, todos os dias, né? A gente tem que ser grato ao Eterno pela criação, pela existência, pelo Eterno ter trazido nós nesse mundo. Eu sempre falo que todos nós temos um objetivo de vida, né? Você que está me assistindo, todos nós temos um objetivo de vida, né? Deus criou nós para nós fazer a diferença, né? Todos nós temos um propósito, né, nesse mundo. Nada é criado por acaso, né, meu irmão? Eu sempre falo isso, que nada é criado pelo acaso. Tudo tem um objetivo, né? E o objetivo maior que Deus nos criou foi para fazer a vontade dele, né? Nós viemos andar nos caminhos dele, que nós não viemos andar por conta própria, né? Andar com os nossos próprios entendimentos. A vontade de Deus é que nós venhamos andar nos caminhos dele, né? Foi para isso que ele criou, né? E nos presenteou com essa terra maravilhosa, né? Com esse lugar físico abençoado para nós viver e conviver, né, meus irmãos? Então é motivo de muita alegria, né, quando eu leio esse versículo de Gênesis, né, o início. Porque tudo faz a gente voltar para o início, né? Você pode estudar 20 anos da sua vida, você pode progredir, crescer, mas nunca nós devemos nos esquecer da onde nós viemos, né? Da onde nós fomos chamados, da onde que nós foi a existência. Tudo a gente tem que voltar para o início, né? A gente nunca devemos nos esquecer do nosso princípio, né? Então nós temos que ser gratos, agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer, ser grato a Deus pela comida, já começa por aí, né? Pelo trabalho, pela família, pela saúde, né? A gente devemos lembrar de Deus, porque tudo teve um propósito, né, meu irmão? A criação divina, a criação de Deus. Tudo que há nesse mundo tem um propósito, tem um sentido, né? A sua casa que você mora, o carro que você anda, a roupa que você veste, a comida, tudo é Deus que está permitindo, né? Deus está conservando em nossa vida e a gente tem que ser grato por isso e agradecer, né? Então é muito maravilhoso. E através desse capítulo, né? Capítulo 1, esse versículo primeiro aqui, eu costumo falar, né? Eu quero lembrar aos irmãos que o povo de Israel, né? Os judeus, eles estudam durante o ano 54 paraxá, né? Ou parashiot, que é no plural, paraxá, né? Que significa porção semanal, também tem um sentido da porção semanal. E são 54 paraxá durante o ano, né? Como eu falei agora há pouco, no dia 22, no Rosh Hashanah, foi o ano novo judaico. Então, meus irmãos, como eu falei, os judeus estudam durante o ano 54 paraxá, né? São 54 porções semanais. E essa é a primeira, né? A primeira porção do ano, né? Então ali, depois das festas das cabanas, né, da qual eu comecei a falar aqui para os irmãos, fiz um breve resumo, ali são 7 dias, né? Começa no dia 6, vai até o anoitecer, no entardecer, no pôr do sol do dia 13, né? No calendário judaico já é o dia 14, né? Então ali começa, né, o Simchat Torah. Simchat Torah significa justamente sobre o que eu falei, né? Sobre os judeus ter completado as paraxá, né, e voltar para o início. Porque é o sentido da nossa vida, né? Assim como é o sentido da palavra, que os judeus fazem, todos os anos fazem isso, né? É como se fosse a nossa vida, né? A gente devemos lembrar da nossa vida, o que a gente faz nesse mundo físico criado por Deus. Sempre a gente tem que voltar lá para o início e agradecer a Deus, né? Não andar com o próprio entendimento, ter uma mentalidade que tudo tem um Criador, né, meus irmãos, que permite para nós a nossa permanência nesse mundo físico criado por Ele, né? Então, assim, é muito maravilhoso, né, esse entendimento. O objetivo desse canal, né, mais uma vez eu falo, que é buscar a Deus, né, no sentido judaico, no contexto original, né? Não que a
pessoa não precisa ser judeu para isso, né, meus irmãos? Não precisa ser um israelense, não precisa ser um judeu para servir a Deus como a gente tem que servir. Mas também buscar nos judeus o exemplo, né? Aquilo que os judeus fazem no seu dia a dia, aquilo que eles vêm a fazer, os objetivos, o estilo de vida deles, né? Como que eles se relacionam, como que eles servem a Deus, né? Que é uma coisa maravilhosa que eu, através dessa palavra, desse vídeo, né? Eu estou explicando para os irmãos, né? Que os irmãos venham a compreender. Então é nesse sentido, porque eles fazem, desde o início, do princípio, né? A leitura, os ensinamentos, os estudos da palavra do Eterno, os judeus eles praticam conforme tem que ser, né? Conforme Deus instituiu, né? Através do calendário que está aqui, o calendário judaico, inclusive, né? Eu quero até aproveitar e falar, que foi instituído aqui desde o princípio, né? Quando Deus fez os céus e a terra, né? Então no quarto dia Deus cria o sol, a lua, né? As estrelas, né? Então assim é muito maravilhoso, né, meus irmãos, que a gente venha compreender e a gente venha meditar, né? Então concluindo, anualmente, né, depois ali da festa das cabanas, né, das festas dos tabernáculos, os judeus comemoram as 54 paraxás lidas, né? Então, uma delas, que é o princípio, né? Os judeus leem essa semana, né? No caso, estão lendo essa semana, sobre Gênesis, né? Que é Bereshit em hebraico. Então, é a primeira paraxá, que é o início, né? E os judeus começam a ler e aí vai, no decorrer do ano, vai lendo todas elas, né? Então, meus irmãos, maravilhoso, né? Sobre esse início, sobre esse princípio, né? Desse livro maravilhoso, né? Dessas palavras maravilhosas, né? Que o Eterno criou. E que o Eterno formou, né? O sol, a lua, as estrelas, né? Depois de ter formado a terra. Então, tudo de bom Deus fez para nós, para nos presentear. E nós temos que ser gratos, né, meus irmãos? Então, ali Deus, após ter criado, né? Deus disse, haja luz. Então, é maravilhoso, né? A luz que Deus criou nesse mundo. E essa luz que eu estou falando é uma luz espiritual, né, meus irmãos? Que no princípio ali, quando Deus fala, haja luz, e ainda não foi a luz, o sol, ainda não foi o sol, porque o sol foi criado a partir do quarto dia, né? Do quarto dia em diante, Deus fez o sol, né? A lua, né? Deus fez as estrelas. Então essa luz, Deus fala no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra, que é o primeiro versículo, né? Então o que acontece? Com esse versículo maravilhoso, que é como eu falei, né? Tem aqui todo um contexto, todos os outros versículos para a gente ler sobre a criação, mas eu quero focar nesse versículo, porque tudo tem um início, né? Assim como a paraxá semanal, a porção semanal explica, né? Sobre a palavra do Eterno, a gente também tem que seguir na mesma linha, né, meus irmãos? Do entendimento, como a gente tem que estudar a palavra do Eterno, né? E ali Deus criou, né? Um breve resumo, né? Sobre os outros versículos aqui, sobre a criação, né? E ali Deus fez o homem, né? Depois de ter criado tudo. Deus criou Adão, né? Com o pó da terra, Deus fez a imagem e semelhança de Deus, né? Então, assim, Adão passou a viver, né? No jardim do Éden. E Deus viu que Adão estava sozinho, né? E Deus, através de Adão, né? Da costela de Adão, Deus criou Havá, que é em hebraico, né? Havá e Eva no português, né? Então, assim, Adão e Eva Deus criou, né? E daí, meus irmãos, as nações, né? E daí a humanidade, foi toda a descendência, né? Através de Adão e Eva, né? Então é muito maravilhoso, meu irmão, esse estudo dessa palavra, dessa mensagem. Eu fico maravilhado quando eu leio sobre o princípio, sobre o começo de tudo, né? Porque a gente tem que voltar para as nossas bases, que nós vivemos nesse mundo, né? É igual eu sempre falo, né? Tudo que tem nesse mundo ter um objetivo antes, né? Para poder existir. E o objetivo foi a criação de Deus, que Deus criou tudo, né? No início. Tudo que a gente vê hoje, a terra, tudo que você vê, tudo que você tem, foi criado por Deus. Então, quando a gente lê através desse versículo, né, de Gênesis, no capítulo 1, né,
nesse versículo primeiro, a gente entende que sem Deus nós não é nada. Sem Deus, meus irmãos, nós não somos absolutamente nada, e a gente tem que ser grato a Deus por tudo na nossa vida, né? A gente tem que todos os dias agradecer a Deus, ser temente a Deus, né? Isso é maravilhoso, a bênção de Deus na nossa vida, né? O propósito de Deus que Deus quer para todos nós. Então que meus irmãos venham a ser abençoados através dessa mensagem, né? Que tem a ver com o início, né? Tem a ver com Gênesis. Nós estamos voltando, é como se nós estivéssemos voltando para o início, né? Como se a gente estudasse, né, meus irmãos, a vida toda, né? Ou trabalhar 20 anos, formado carreira, mas é como se Deus estivesse lembrando a nós, né? Que a gente nunca devemos esquecer do início, do princípio, de ser grato a Deus, de agradecer a Deus, agradecer as pessoas, dizer obrigado para as pessoas na rua, ser exemplo no trabalho, na casa, né, nos filhos, na família, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mulher. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar através dessa mensagem de hoje, que é uma mensagem que, na minha opinião, maravilhosa, uma mensagem que fundamental, né, como todas, mas a mensagem do início, do princípio, né, quando Deus criou o céu e a terra, que tem a ver, como eu li, né, para os irmãos aqui, é poderosa, meus irmãos. Porque foi a base de tudo, foi o início, né? Como Deus fala aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso é maravilhoso. Se nós existimos nesse mundo, né? Se você está nesse mundo físico criado por Deus, foi porque teve um princípio. Antes Deus criou esse mundo para nós viver e habitar nele. Então é motivo de muita alegria, né, meus irmãos? Através dessa mensagem eu sinto que é como se Deus estivesse nos convocando a ser mais grato a Deus, a ser mais grato a Ele por tudo, né? E agradecer, e sempre na nossa mente, né? A gente parar um pouco, né, no nosso dia a dia e ser grato a Deus, refletir um pouco, né? Porque é isso que Deus quer para todos nós, né? Que nós venhamos reconhecer a existência, né? Por nós ser grato a Ele por nossa existência, por Deus ter criado, nos presentear essa terra maravilhosa para nós viver, para nós habitar, para nós ter nossas famílias, né? Viver nessa terra de uma forma maravilhosa. E como eu falei, todos nós temos um objetivo, né? Um objetivo de vida que é, de alguma forma, tornar esse mundo um lugar melhor, né, para se viver. Muitas pessoas não entendem através do livre-arbítrio, né? A pessoa pende para um outro caminho e quer fazer outras coisas. Muitas pessoas não compreendem isso. Mas se você compreende, né? Ora por aqueles que não estão compreendendo ainda, né? Porque quando você faz isso, né, quando você zela pelo bem do seu próximo, quando você tenta de alguma forma plantar uma semente na vida do próximo, você está tornando esse mundo um lugar melhor. Talvez hoje você tenha um entendimento, mas o seu próximo não tem. É por isso que é importante, né? Eu abri esse canal no YouTube, não porque realmente eu vejo, meus irmãos, que a gente tem que tornar esse mundo um lugar melhor. Através da palavra de Deus, das nossas atitudes, né? Através dos ensinamentos, que é a palavra de Deus, e no nosso dia a dia, né, nós colocando em prática o amor de Deus, né, no coração das pessoas, a gente abençoando as pessoas, né, com as nossas atitudes, né, ajudando o próximo. Eu sempre falo, né, que ajudar o próximo é uma bênção de Deus, se ajudar quem precisa, né, ajudar mesmo, meus irmãos, com alimento, né. Às vezes aqui a gente está lendo uma palavra, a gente está fazendo um estudo bíblico, mas assim, tem pessoas que realmente precisam do arroz e feijão, né? Um vizinho seu, uma pessoa na rua, né? De repente você conhece uma pessoa num bar, seja caridoso, faça o bem, né? Seja testemunha de Deus nessa terra. E Deus não pede muito, né? Deus quer só a nossa boa vontade. A boa vontade também não é só na palavra, mas nas nossas atitudes, né? Eu sempre falo que muitas das vezes se nós não podemos doar, talvez você não pode doar uma cesta básica, né, uma pessoa que precisa, doa alguns alimentos, né, compra ali no mercado alguns alimentos, né, tira uma pequena parte, né, do seu salário e ajuda as pessoas, né, que o Eterno vai te abençoar, o Eterno vai te recompensar. O Eterno não deixa ninguém sem ser abençoado, meus irmãos. Tudo que você faz de bom nesse mundo para o seu próximo, aquela atitude sua não volta vazia.
o Eterno vai multiplicar e vai ser bênção sem fim na sua vida. Então creia na palavra de Deus, né? Sempre eu digo isso. E creia também e pratica aquilo que o Eterno nos ensina, né? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sempre digo, né, que o amor de Deus é grande demais na nossa vida. Deus enviou o seu único Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, depois de Deus ter criado tudo isso, né, meus irmãos? Deus criou tudo que eu expliquei aqui para os irmãos, né? Através do livro aqui de Gênesis, capítulo 1, sobre o início, né, que eu venho falando. Então, desde esse início, desse princípio, né, o Senhor Jesus já existia, já estava ali com Deus, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E a gente jamais deve esquecer disso. A gente somos mais que vencedores, né, meus irmãos? A verdade é que nós somos mais que vencedores, né? Além de ter Deus, o nosso Eterno, do nosso lado, nos guiando, Senhor Jesus Cristo, né? Veio nesse mundo, sofreu todo tipo de humilhação, por amor a mim, por amor a você. O Senhor Jesus sofreu todo tipo de desprezo, né? E o Senhor Jesus aguentou ali, não abriu mão do seu propósito, que é através do seu propósito, da sua vinda, né, de Jesus Cristo nesse mundo, é que nós somos salvos, somos libertos. Hoje nós podemos dizer que nós somos libertos e salvos pelo sangue derramado, né, naquele madeiro, naquela cruz. Então, meus irmãos, você é mais que vencedor. Coloque em prática, né, os ensinamentos de Deus, não deixa jamais. Eu sempre falo, talvez você não tenha o costume de orar, né? Às vezes a pessoa não tem o costume de orar. Eu começo a falar para os irmãos que se você começar a agradecer, porque como eu falo agradecer, meus irmãos, aliás, né, quando eu falo agradecer, é porque de alguma forma você está se conectando com o início, né? Você está sendo grato, né, com aquilo que Deus está te entregando. Você está reconhecendo que através do seu agradecimento, quando a pessoa agradece, você reconhece que aquilo ali tem um Criador, né? Através de um alimento que você come, de uma água que você bebe, né? Quando você agradece, né, pela casa, pelo trabalho, pela família, ali você vai criando um hábito, né? Então a melhor forma, né, de você se conectar com Deus é começar a agradecer, é começar a ser grato pelo aquilo que o Eterno criou na sua vida, né, e está fazendo na sua vida. Então ali de alguma forma, né, às vezes você está uma pessoa que você fala, ó, Cristiano, eu estou uma pessoa que eu estou um pouco sem força, eu ando sem fé, enfim, problemas do dia a dia, da vida. Então eu começo a falar para você, né? Assim como essa palavra tem um sentido na nossa vida e tornou tudo a existir, né? Através dessa palavra, desse capítulo que Deus criou. Assim como está escrito, né, meus irmãos, nessa palavra, em Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Muito maravilhoso, né? Dá vontade de ficar lendo o tempo todo, porque teve um princípio. Então, assim como você começa a agradecer a Deus, você reconhece esse princípio na sua vida. Você reconhece que tem um Criador cuidando de você, cuidando de tudo que você tem, né? Da sua família, dos seus filhos, do seu relacionamento, né? Tanto conjugal como entre as pessoas, né? Você reconhece que tem um Deus cuidando do seu trabalho, cuidando da sua casa, né? Onde você for. O Eterno te criou porque acreditou em você. É isso mesmo, meus irmãos. O Eterno nos criou porque Ele acreditou em nós. Ele viu que nós éramos úteis nesse mundo. Cada um, pode ser qualquer pessoa. Aos olhos de Deus, nós somos muito... Deus sabe, Deus viu em nós que nós ia fazer a diferença, né? Não importa a forma que a pessoa vai fazer a diferença. Talvez você é uma mãe de família, cuida bem de seus filhos, da sua casa, né? Então você está tornando esse mundo um lugar melhor. Porque quando você cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, a sociedade vai ganhar com isso, né? Filhos bem cuidados, bem educados. Então, meus irmãos, é simples, mas é muito clara a palavra de Deus, né? Quando você é um pai de família, né, e aí vai, você é um bom profissional, quando você é um bom médico, né, um bom professor, um bom trabalhador em todas as áreas, não importa.
você está tornando esse mundo um lugar melhor, porque a sua atitude, ela reflete na vida das pessoas. Então, que Deus abençoe mais uma vez a vida dos irmãos. Sempre falo, acompanhe os vídeos aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, meus irmãos, com mais pessoas. Uma palavra simples, mas uma palavra eficaz, né? As coisas de Deus, ela é assim, ela é simples, mas ela tem uma eficácia, ela muda, ela transforma a nossa vida. Então, que o Eterno abençoe sua vida, seus caminhos, e tudo que você vier a fazer, o Eterno venha te guardar e venha te guiar.